Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Clayton aqui, de volta com a disciplina Supply Chain, dando continuidade. E hoje a ideia é que a gente possa fazer uma breve revisão sobre todo o conteúdo que foi passado até aqui e também fazer uma atividade sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos, certo? Uma atividade interativa que eu vou estar passando para vocês logo mais. Mas primeiro vamos fazer uma revisão na página 295, onde fala sobre outras considerações sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos, beleza? Vamos lá então. Seguindo a leitura, existe um conjunto de princípios que nortearão a estruturação de cadeias de suprimento do futuro, de forma a garantir sua adequação às novas exigências dos clientes e da concorrência mais acirrada. Quais são essas exigências? Princípio. Aí nós temos um quadro 1, onde fala dos princípios para a administração da cadeia de suprimento. Princípio número 1. A cadeia de suprimento existe para servir ao cliente final e não o contrário. Então, não tem como o cliente final servir a rede de fornecedores lá do início da carreira. Não tem como acontecer isso, né? Porque, na verdade, a ideia é fazer com que realmente, né, os produtos ao longo do processo de transformação cheguem até o cliente final. Portanto, a capacidade de resposta entre os limites funcional, organizacional e geográfico e a velocidade do fluxo de mercadorias e informações são capacidades-chave, certo? Então, todo o fluxo ele deve seguir essa linha, né? Claro que em alguns momentos pode ser que aconteça alguns problemas e algumas atividades devem ser repetidas em prol de um determinado produto que não teve a eficiência, né, que se esperava dele, certo? Então, princípio número 2, a produção do gerenciamento da cadeia de suprimento não é apenas um produto físico, mas a combinação de tempo, espaço, forma e função da proposta de um produto ou serviço. Então, nesse caso, nesse princípio, né, a cadeia de suprimento ela não tem apenas o produto físico em si, mas um objetivo de fazer com que a agilidade, né, do espaço de tempo seja otimizada a ponto de fazer com que o produto venha ficar pronto no menor tempo de no menor espaço de tempo possível. Princípio 3. Ir além da visão estratégica estabelecida pela alta gerência é um desafio-chave para o gerenciamento logístico. Nesse caso, né, quando nós tratamos da parte logística, que é uma das partes mais importantes dentro da cadeia de suprimentos, nós devemos tratar de forma estratégica, onde a alta administração da empresa ela deve estar ciente de todos os aspectos, né, e até mesmo preparados para tomarem decisões, né, fazer, né, integrar em tomadas de decisões de curto espaço de tempo, fazendo com que os processos venham a ser otimizados. Implementar e operacionalizar a visão são tarefas tão importantes quanto a visão propriamente dita. Então, como eu falei para vocês, a criação de novos planos de ações, certo? Essa é a ideia. Ou seja, toda a cadeia deve estar preparada para possíveis mudanças, né? E se algum problema acontecer, o problema vai ter que ser corrigido de alguma maneira. E é esse momento em que os planos de ações são colocados em prática. Princípio número 4. Uma visão linear da cadeia de suprimento é bastante simples, porque depende de um conceito ultrapassado e interno de nossa organização entre aspas, e de seus vizinhos imediatos. Ela deixa de se envolver com necessidades integradas do atual ambiente de trabalho. Então, a visão linear é justamente fazer com que, né, toda a cadeia de suprimentos ela esteja com uma proposta de integrar todas as suas necessidades, né, no ambiente de trabalho, né, a ponto de fazer com que esse ambiente esteja apto a demonstrar que os processos realmente podem ser, né, uh, colocados adiante mediante todo o trabalho executado pela cadeia
de suprimentos. Princípio número 5. Os clientes imediatos da cadeia de suprimento possuem um papel essencial a ser desempenhado na comunicação, tradução e coordenação da demanda do cliente final. Então, nesse caso, existe uma necessidade de fazer com que a solicitação de compra do cliente ela esteja, né, ela seja de conhecimento total da cadeia ativa que proporciona a transformação dos produtos, né, solicitados por esse cliente que fez a solicitação de compra, né, e posteriormente vai fazer o pagamento desse material. Eles devem parar de obscurecer essa demanda com regras de determinação de lote que servem às suas próprias finalidades egoístas. Princípio 6. As prioridades da rede de suprimentos estão constantemente mudando e levam à contínua necessidade de respostas coordenadas e baseadas no tempo. Então não adianta pensar que todas as atividades vão ser simplesmente repetidas. Não, porque em algum momento alguma situação vai aparecer nova, diferente, e essa situação ela vai precisar ser resolvida, né? E a cadeia de suprimentos, o gerenciamento, a administração tem que estar preparada para resolver possíveis problemas. E o princípio 7, não existe solução universal para os desafios e oportunidades da cadeia de suprimentos. Então, como eu acabei de falar do princípio 6, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita. Pode ser que em algum momento os problemas venham a aparecer e os planos de ações, se não estiverem idealizados, há necessidade da administração criar os planos de ações para serem executados dentro da cadeia de suprimentos, a fim de fazer com que os processos venham a ser corrigidos e que o cliente final não fique prejudicado por conta de erros na cadeia de suprimentos. Assim como não existe uma solução universal para os desafios e oportunidades da cadeia de suprimento, também esses princípios não são universais, uma vez que não existe unanimidade sobre o conceito e a forma de implementá-lo. Azzolini Filho, 2006, página 3. Portanto, cabe a cada organização descobrir quais são os parâmetros que nortearão a sua cadeia de suprimento, de forma que se torne competitiva, porque esse é o objetivo, certo? Então, a receita, a fórmula mágica, né, ela deve ser criada, nem que seja por tempo, por um pequeno espaço de tempo, porque simplesmente o processo de errar demais faz com que o seu concorrente no mercado ele comece a ter vantagem sobre as suas ações, certo? Sobre a empresa no qual ela é concorrente. E aí, galera, seguinte, por fim, existem mais algumas considerações essenciais que merecem destaque. Pode-se afirmar que o gerenciamento da cadeia de suprimentos exige o quê? Que todas as unidades operacionais de todos os elos da cadeia de suprimentos sejam orientadas para as necessidades dos clientes. Então, é imprescindível fazer com que todos os funcionários da empresa entendam que o objetivo é satisfazer o cliente, né? Então, não adianta cada setor pensar que não, eu só tenho que compor uma determinada demanda de serviço, né, de qualquer maneira. Na verdade, não pode ser assim. A ideia é fazer com que realmente todos os funcionários de todos os níveis da empresa operacional, né, gerencial, né, o estratégico, todos os níveis da empresa, eles estejam aí alinhados, né, com a ideia de que o cliente realmente é o objetivo final de toda a cadeia de suprimento. Maior interrelacionamento e comunicação entre as áreas de planejamento, produção e distribuição dos diferentes elos das cadeias de suprimento, para que se otimizem os processos logísticos interorganizacionais. Lá no início, quando a gente falou de logística integrada,
né? Então, onde todos os setores da empresa devem se comunicar de forma eficiente, a ponto de fazer com que os processos não sejam confundidos, né? Então, é justamente isso, é fazer com que a logística integrada, ela de fato aconteça, certo? A comunicação intra-organizacional, interorganizacional e intraorganizacional. Lembrando também que isso leva-nos a entender que o processo de integração logística também participa desse momento, né, de fazer com que todas as camadas, tanto a empresa se comunique com outra empresa e também como setores se comunicando com outros setores dentro da própria empresa. Os processos interorganizacionais, fora que depende de empresa para empresa, e os processos intraorganizacionais, que nesse caso são os relacionamentos entre os setores existentes dentro da fábrica, dentro das empresas de fornecimento de material, etc. Melhor gerenciamento dos fluxos logísticos principais, físico, informacional e financeiro, para atingir uma visão sistêmica e conseguir a necessária sinergia interorganizacional. Então, a necessidade de fazer com que o gerenciamento da cadeia de suprimentos ele consiga ter uma visão sistêmica de todo o processo que ocorre em toda a cadeia. Quando a gente fala de visão sistêmica, a gente está se referindo a uma visão de tudo o que acontece na cadeia, ou seja, um conhecimento profundo sobre todas as situações. Então, a administração é responsável por isso, por todo esse conhecimento de como funcionam todos os processos da cadeia. E o compartilhamento de informações com os demais parceiros do processo da cadeia de suprimentos, certo? E, por último, a adoção do empowerment, para que as decisões sejam tomadas por quem está mais próximo do cliente. Ou seja, o que é empoderamento? É fazer com que aqueles que têm mais aptidão com determinado serviço, com determinada função, sejam responsáveis diretos por tomadas de decisões em meio aos processos que envolvem a cadeia, para que não fique dependente somente da alta administração da cadeia de suprimentos, né? Então, todas as pessoas, a mão de obra que vai ter uma comunicação mais ativa com determinado parceiro, ele está apto a tomar decisões pela parte de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, o empoderamento é dar justamente a voz ativa, né, um poder para outros setores e funcionários tomarem decisões, né, a curto prazo pela auto-administração, beleza? E aí, galera, só para a gente fechar essa parte de revisão aí do conteúdo, né? Como se pode perceber, o gerenciamento da cadeia de suprimentos é mais que uma simples metodologia organizacional, assumindo características de uma filosofia administrativa e objetivando satisfazer ou encantar o cliente, através da produção, venda e entrega de produtos por eles desejados, ou seja, um serviço completo, bem organizado e que realmente seja entregue ao cliente em tempo hábil. E aí, galera, é isso. No geral, é que vocês possam realmente compreender esses processos do gerenciamento da cadeia de suprimentos. A gente vai falar um pouco mais ainda sobre tecnologias que são utilizadas, sistemas, né, tecnológicos são utilizados aí dentro dessa cadeia de suprimentos, né? Mas agora, a partir de agora, está chegando aqui no quase minuto 15 desse vídeo, e eu vou passar para vocês uma atividade avaliativa. Então prestem atenção a partir de agora, né? Eu vou passar uma atividade avaliativa que vocês vão fazer para mim nesse exato momento, tá? Que vocês estão acompanhando o vídeo, vocês vão fazer
essa atividade. E qual seria a atividade? Vocês vão lá, vão procurar aí no livro de vocês a página 298. Na página 298 tem uma imagem, logo no início da página, figura 1, que tem o título de Competição entre Virtuais Unidades de Negócios. Tem uma descrição dessa imagem logo na sequência, mas o que eu quero que vocês tentem fazer e me entregar valendo 10 pontinhos. Vocês vão fazer um breve vídeo de 2 minutos, 2 minutos e meio, no máximo 3 minutos, tá? Agora, isso agora. Vocês vão fazer o vídeo e o que vocês vão falar nesse vídeo? Não precisa ficar... Fala somente o nome de vocês rapidamente e comecem a explicar o conteúdo o conteúdo dessa imagem. Eu quero que vocês expliquem essa imagem, o que vocês entenderam sobre essa figura, o que ela retrata, o que ela tenta demonstrar, tá? Tem um texto que vai falar um pouco, mas eu quero que na visão de vocês vão olhar para cada item que está ali naquela imagem e tentar em 2 minutos até 3 minutos me informar o que vocês entenderam, certo? Então, não esqueçam de citar o nome de vocês no vídeo, certo? Qualquer coisa, vocês podem, se tiver com dificuldade de fazer o envio, o envio vai ser no grupo, tá? No grupo da aula de vocês lá, para que todos possam interagir. A gente vai interagir, né, na disciplina através desse vídeo que vocês vão estar enviando individualmente, e por isso que eu quero que todos participem. É claro, vale 10 pontos. Eu creio que vocês não vão deixar esse vídeo, né, não vão deixar de fazer esse vídeo por conta que vale nota, né, que se não fizer realmente comprometeria, né, de forma bem forte aí a nota final, a média final de vocês, né? Correndo o risco até de ficar de recuperação. Então, para que isso não aconteça, todos vão fazer o vídeo de 2 a no máximo 3 minutos e enviar para mim no grupo do WhatsApp da aula Supply Chain, certo? E aí eu vou fazer a correção individualmente, né? E logo em seguida eu posso estar enviando, se quiserem, as notas de vocês sobre essa atividade aí, beleza? Então, esse é o exercício proposto, a atividade proposta, vale 10 pontos. E aí eu quero que vocês, a partir de agora, né, façam um vídeo, observem a imagem e traduzam essa imagem com as palavras de vocês, da forma que vocês entenderam. Tem que ser vídeo, não pode ser áudio, viu? Tem que ser um vídeo, que aí eu quero ver todo mundo participando, todo mundo interagindo, certo? Já que nós estamos nesse procedimento adotado com aulas à distância, certo? Então, é isso, essa é a proposta, conto com vocês e fico aguardando aqui o vídeo, beleza? Logo mais vou postar uma outra aula, mas vocês podem dar uma ênfase maior para esse trabalho que estou passando agora, beleza? Então, não esqueçam de fazer a atividade e logo na sequência eu estarei postando uma aula sobre algumas tecnologias utilizadas no processo da cadeia de suprimentos, beleza? Qualquer dúvida, só me chamar, fico à disposição, e qualquer dúvida também mediante o trabalho, é só me chamar, pode ser até mesmo nos comentários aqui embaixo, beleza? Abraço, valeu!